Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Boa noite para vocês, irmão, que estão aqui. A paz para você que está em casa. Que noite gostosa para a gente louvar e adorar o Senhor, amém? Vamos ficar de pé para a gente agora abrir o Salmo 84. Na verdade é o salmo que eu mais gosto. Ele fala sobre como é mais importante, como é diferente habitar na casa do Senhor e como é muito melhor habitar na casa de Deus do que nas casas mais ricas, nas casas mais luxuosas. Em casa simples a gente vê aquela felicidade, às vezes a comida não é o suficiente, mas quando você tem Deus, parece que isso fica insignificante. Amém? Vamos lá. Eu gosto sempre de ler como uma oração, então eu vou ler do 1 ao 12, mas eu vou ler mudando o sujeito para eu. E você lê aí, se você puder, em casa, amém? Salmo 84. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha, ninho para si e para sua prole, junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuadamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte, a chuva também enche os tanques. Vão indo de força a força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Senhor dos exércitos, escuta a minha oração. Inclina, Senhor, em nome de Jesus, os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto dos teus ungidos aqui no seu templo, Pai. Porque vale mais um dia nos teus atos do que em outra parte 1000. Prefiro estar à porta da tua casa, Pai, do que habitar nas tendas mais ricas da impiedade. Porque tu, Senhor, és um sol, és o nosso escudo. O Senhor nos dará graça e glória. Não negará bem algum aos que andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado é o homem que te põe toda a tua confiança. Amém. Querido Deus, querido Pai, nos colocamos debaixo da tua presença agora para clamar por ti. Não podemos fazer nada, Senhor, sem a tua presença. Tu és a nossa base, tu és a coluna, Senhor, dos nossos louvores. Sem ti aqui não há louvor, sem ti, ó Deus, são apenas notas soltas ao ar. Em nome de Jesus, restabelece nessa casa a tua presença, restabelece a tua governança neste altar. Muda, Senhor, esse ambiente, ó Pai, em nome de Jesus, desde agora, já vai colocando os teus anjos à volta da nossa igreja, já vai colocando, Senhor, e abrindo todos os céus e toda a potestade, vai saindo agora em nome de Jesus, para que o nosso louvor, para que a nossa adoração, que tá aqui, de quem está aqui na igreja, de quem está em casa, desde agora, já suba ao alto, Pai, nas tuas narinas como incenso suave. Em nome de Jesus, eu repreendo toda a seta maligna que
que está agora nessa casa. Eu quebro agora toda essa maldição, toda essa palavra negativa, ó Deus, que está sendo lançada contra o nosso irmão agora. Em nome de Jesus, coloca neste lugar, Senhor, o teu Espírito Santo. Invade, Senhor, o nosso ser, a nossa alma com a tua autoridade, com a tua presença. Em nome de Jesus, recebe os nossos louvores para a tua honra e para a tua glória, não é para a nossa. Estamos aqui dependentes de ti, subimos aqui confiando que tu sustentarás a nossa voz, que tu sustentarás os instrumentos, ó Deus. Em nome de Jesus, abençoa a casa agora de quem está agora nos ouvindo na live. Abençoa quem está neste lugar aqui hoje, meu Pai, e veio fazer parte da nosso culto. Veio entregar o teu culto aqui agora. E em nome de Jesus, recebe essa oração, Senhor. Amém. Pois só tu, Pai, tem o poder para salvar. Aleluia. Não deixe de louvar agora, amém? Mas entoe louvores, mesmo quando você está triste, não tem o que fazer. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Ele move tudo, amém? Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aceitas com meus medos, falhas e temores, enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Vamos cantar bem forte, que eu não estou ouvindo vocês. Vamos lá. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo que a gente esteja triste ou passando por provações, às vezes é importante a gente louvar ao Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força, amém? E em todo tempo louvaremos ao Senhor, em todo tempo. Palmas, vamos lá,
encher. Vamos colocar no encher. O seu louvor em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrar-se ao Senhor a minha alma, alegrar-se ao Senhor a minha alma. Engrandecer ao Senhor, engrandecer comigo, e todos a uma exaltemos o nome. Engrandecer ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma exaltemos o nome, seu glorioso nome, seu glorioso nome. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrar-se ao Senhor a minha alma, alegrar-se ao Senhor a minha alma. Engrandecer ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma exaltemos o nome. Engrandecer ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma exaltemos o nome, seu glorioso nome, seu glorioso nome, seu glorioso nome, seu glorioso nome. Aleluia! Eu sempre gosto de bater palma para Deus. E eu tenho que desligar o microfone, senão dá problema para vocês. Amém. Eu vou agitar vocês mais um pouquinho, porque a gente vai cantar agora o nosso general. Então, quem quiser fazer a coreografia em casa ou aqui, fica à vontade, amém? O nosso general é Cristo. As palmas. E o Senhor marchando-se, seu exército poderoso é, sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o quê? O canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha, e toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá.
toda potestade, toda seta maligna que está sendo enviado na sua casa, você que está aqui, está quebrado agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, restabelece, Senhor, as casas que aqui vieram, Pai. As famílias, quem está em casa agora, meu Pai, restabelece em nome de Jesus a tua coluna, Pai, a tua base. Derrama, Senhor, o teu Espírito Santo, entra com providência, Pai. Visita essa casa em nome de Jesus. Rendido estamos debaixo da tua presença, Senhor, e como oração cantaremos. Rendidos debaixo de ti, meu Pai. Perdoa, Senhor, as nossas falhas. Oh, amém. Rendido estou. Amém. Encontrei
palmas para Deus. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Que bom estarmos aqui. Culto de sábado, culto de adoração a Deus, culto de louvor. É maravilhoso estar na presença de Deus, né? Então vamos orar. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor é Deus nas nossas vidas, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos abençoado, nos guardado e por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, nas nossas vidas. E também, ó Deus, pela salvação em Cristo Jesus. O Senhor nos tirou de um tremedal de lama, firmou os nossos pés na rocha, que é Jesus Cristo, Senhor. Firmou os nossos passos, Senhor, e caminhamos contigo, Senhor. E nós viemos aqui com o coração agradecido para te dar louvores, Senhor. Recebe, portanto, os nossos louvores, recebe a nossa gratidão, ó Deus, e também fala conosco através da tua palavra nesse dia, Senhor. É o que eu te clamo em nome por amor de Jesus. Amém. Eu queria falar com vocês um assunto que já falei há algum tempo atrás, aí mais uns 2 anos atrás, 1 ano e meio, não sei o tempo, mas queria voltar a esse assunto e falar com os irmãos, que eu acho bastante pertinente essa palavra aos nossos corações. No capítulo 22 do livro do Evangelho de Lucas, né, nós lemos e entendemos a respeito dos últimos acontecimentos, né, antes da crucificação de Jesus. Das últimas coisas que aconteceram, né, antes dele ser crucificado. Foi um tempo decisivo, né, e ali forte que aconteceu, né, e teve um momento que Pedro, o apóstolo Pedro, ele teve uma queda, ele caiu, né, ele teve deu uma escorregada nesses últimos momentos, né, e também eu acredito que tudo que aconteceu na vida de Pedro, o que aconteceu ali com ele, né, é uma advertência para nós, é um modo da gente olhar e entender, né, e não fazer igual Pedro fez. Amém? E assim, Deus tem trabalhado nas nossas vidas, Ele tem falado, derramado sobre nós o Espírito Santo, e Ele é quem vai, assim, falar aos nossos corações, evidenciar as coisas que estão erradas nas nossas vidas, e é que Ele possa fazer uma limpeza, né, para que nós possamos cumprir, de fato, o propósito de conquistar pessoas para Jesus, falar do amor de Cristo, e
e além de tudo isso, ter uma vida consagrada, né, a Jesus, né? Assim, essa situação de Pedro nos ensina a não cair em ciladas, em coisas que o inimigo coloca nos nossos dias, na nossa vida, nas coisas que a gente faz, né? Ele coloca ciladas. Todos os dias nós somos alvos de ciladas, astutas ciladas, como fala a palavra, do inimigo. Então essa situação que Pedro passou, né? Ele pode nos clarear e fazer a gente permanecer firmes em Cristo Jesus. Nos mostra como não nos afastarmos dele, né? Então, que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. O primeiro passo da queda de Pedro, a gente pode ler lá no capítulo 22, no versículo 31 ou 34, né? Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Eu, porém, respondo: Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto como para a prisão, como para a morte. Pedro falando. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás de que me conheces, antes que o galo cante. Pedro, nesse versículo, que nós lemos aqui, coloca-se numa situação assim: olha, eu consigo, eu estou pronto para ir onde quer que o Senhor, eu estou pronto para fazer o que o Senhor quiser, eu estou pronto para morrer contigo, para a prisão, eu estou pronto para tudo. Pedro, Satanás reclamou, já quis te destruir, eu que não deixei. E olha, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar ainda essa noite, esse dia, 3 vezes. Então o que acontece? O primeiro passo da queda aqui das pessoas, e no caso de Pedro, é a autoconfiança. Ele acha que ele pode, ele acha que ele está forte, ele acha que está firme, acha que não vai ter acontecer nada. O primeiro degrau da queda, então, é a queda, é acreditar em si mesmo, achar que está pronto, né? O Paulo, em Romanos capítulo 7, versículo 18, fala assim: porque eu sei quem em mim, isto é, porque eu sei quem está em mim, isto é, na minha carne, não habita nenhum bem, pois o querer o bem está em mim, mas não, porém, o efetuá-lo. O que eu quero fazer, eu não faço. O bem não está em mim, o bem não está em mim. Eu quero fazer, mas não consigo, eu faço o mal. Então, a vida cristã vitoriosa consiste em crer e acreditar que Cristo viva em nosso lugar. Cristo faça as coisas no nosso dia a dia. Cristo habite de fato em nós. Ele pagou um preço, Jesus pagou um preço na cruz para agir em nosso lugar, né? Então não devemos assim permitir, aceitar qualquer coisa diferente disso. Cristo tem que agir na nossa vida e nós temos que deixar Cristo agir na nossa vida. E isso Ele vai fazer as coisas na nossa vida. Ele é quem faz as coisas. Então não é a nossa autoconfiança. É lógico, no seu dia a dia, você vai trabalhar, você vai fazer as coisas, você vai agir com confiança nas atividades que você está fazendo. Mas sabendo que Jesus é quem dá o poder, a força, para que você continue fazendo o que você tem que fazer. A confiança não... Eu falo de confiança. A confiança não tem que estar em você, mas tem que estar naquele que morreu por você para que você tivesse vida. Então, Pedro caiu. O primeiro passo dessa queda dele foi ele achar que ele podia. E olha só, o segundo passo da queda de Pedro, né, ele deixou de orar, né? Aí no capítulo 22, ainda, do 39 ao 46, fala assim: e saindo, foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam.
Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o suor se tornou em gotas de sangue, caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos, e achou-os dormindo. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos para que não entreis em tentação. Então, Jesus mandou que ele estivesse orando. Pedro não estava orando. Pedro estava ali dormindo, não estava orando. Então, uma vez, olha, isso é natural. Uma vez que a pessoa confia em si mesmo, o primeiro degrau lá que eu falei, ela passa a não ter mais necessidade de orar. Ela deixa aos poucos de orar, porque ela sabe que ela mesma vai resolver os problemas. Ela vai resolver as coisas. Ela vai fazer as coisas. Eu consigo resolver. Para que eu vou orar? Para que eu vou pedir para Deus? Somente ora quem necessita de ajuda. Quem não necessita não vai orar. Orar para quê? Se não dependemos de Deus, nós não oramos. Quando depende de Deus, ora, mas quando não depende, então o passo aqui, o segundo passo da queda de Pedro, foi que ele não estava mais orando, não orava, porque ele estava a depender, achava que dependia dele mesmo. Então a oração é o sinal da evidência de que dependemos de Deus. Quando nós oramos, é porque nós dependemos dele. É um sinal. Se você depende de Deus, é porque você vai orar. Se você não ora, você não depende de Deus. Amém? E se o inimigo, tem conseguido fechar a sua boca, impedir que você louve, tem destruído o seu coração, o seu tempo tem sido minado a sós com Deus, fique atento, Então, essa força, o poder de Deus começa a diminuir em você, e você poderá, assim, aos poucos, ir diminuindo, e Satanás tomar o lugar na sua vida, Então, Marcos 14:38 fala assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Assim, quando o fato de Pedro dormir, enquanto lá tinha que estar orando, nos fala de uma apatia espiritual. As pessoas estão apáticas espiritualmente. Olha, as pessoas não querem saber de nada, não querem orar, não querem falar com Deus, e é uma apatia espiritual. Será que é o seu caso? Será que está acontecendo com você? Eu sei que nós passamos aqui, olha, já quase 3 anos de pandemia, de conversa, de vírus, de coisa, de medo, e as pessoas pouco a pouco se afastaram, tremendo de medo, e às vezes falavam que era o vírus, o medo, a pandemia, ficar doente, mas eu percebo que às vezes era uma apatia espiritual, distância daquele que é o Todo-Poderoso, e a desculpa é boa, é o vírus, é a pandemia, é impedimento legal, mas se afasta de Deus. Então, o segundo passo aí dessa queda de Pedro, foi já deixar de orar. E um terceiro, o terceiro que aconteceu, ele agiu por conta própria. Ele fez as coisas por conta própria. Vocês sabem dessa passagem, está lá em Lucas 22, 47. Falava ainda quando chegou uma multidão, e um dos 12, o chamado Judas, que vinha à frente deles. Então, quando vieram, a multidão veio pegar Jesus para levar cativo, para levar preso, e aí Judas estava à frente deles. Judas, com um beijo, traiu ao filho do homem. Porque assim, Judas, com um beijo, traz o filho do homem. Os que estavam ao seu redor dele, vendo que ia suceder, perguntaram: Senhor, feriremos a espada
um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou a orelha direita. Esse um deles era Pedro. Pedro pegou a espada e lançou sobre um dos servos do sumo sacerdote e cortou a orelha. Mas Jesus acudiu dizendo: deixai, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Então, dirigindo-se Jesus aos principais sacerdotes, capitães do templo e anciões que vieram prendê-lo, disse: saístes com espadas e porretes como para deter um salteador? Diariamente, estando eu convosco no templo, não pusestes as mãos sobre mim. Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. Então, o que aconteceu aqui? Pedro, ali com a reação dele, ele agiu por conta própria. Jesus não tinha mandado ele atacar ou ferir ninguém. Ele tomou uma ação ali por conta própria. Ele sacou a espada e cortou a orelha do soldado. João 18:10 fala assim: então Simão Pedro, fala que é ele então, puxou, em Lucas não fala que é Simão, não fala um certo, mas aqui em João já diz que é ele. Então Simão Pedro puxou a espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Uma vez que confiamos em nós mesmos, uma vez que deixamos de orar, a ação seguinte é agirmos por conta própria. É fazermos o que nós achamos que tem que fazer. Se eu não oro, se eu já não confio em Deus, deixei de orar, eu vou agir por minha conta. É o que ele fez, já agiu por conta própria. Agir com o nosso próprio entendimento, agir com aquilo que a gente acha que é o certo, né? Pedro agiu por conta própria, sem a direção de Jesus, atacando o sumo, e foi um ato lastimável, um resultado triste, um resultado feio, e Jesus, pelo poder que há nele, curou de imediato aquele homem. Então, primeiro, ele confiou nos seus próprios méritos, deixou de orar, agiu por conta própria. Em quarto, seguia Jesus de longe. Depois que eles prenderam Jesus, ele acompanhava, via o que estava acontecendo de longe, né? Então, Lucas 22:54 fala assim: então, prendendo-o, levaram e introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Então, todo aquele movimento, toda aquela prisão de Jesus, Pedro acompanhava, né? Espreitando, olhando, vendo de longe as coisas. O próximo degrau é que Pedro começou a seguir Jesus de longe. Seguir de longe é apenas um símbolo, né, que acontece com muitos filhos de Deus. As pessoas não estão envolvidas em um discipulado, não se envolvem nas coisas da igreja, nas atividades da igreja, não aceitam ser cobradas por isso, ficam de longe observando como espectadores, e às vezes nem congregam, às vezes nem para a igreja vêm. De longe, de fora, observam, assistem às lives e às vezes criticam, ficam de longe observando. É o que Pedro fazia, é o que fez aqui no caso. Pedro seguia de longe, Pedro seguiu Jesus de longe, não viu, olhava só. E muitas vezes, muitos de nós, muitas pessoas têm seguido Jesus de longe. Uma quarta etapa aí, passo da queda de Pedro. Em Hebreus capítulo 10, versículo 25, fala claro: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Nossa, eu tenho visto, a gente vê na internet, vê, a Bíblia fala claro: não deixemos de congregarmos. Algumas pessoas
falam que não há necessidade da igreja. O Satanás tem tentado de forma insistente tentar destruir a igreja, para que as pessoas não congreguem, as pessoas não estejam de fato orando umas pelas outras, não estejam cantando ou louvando a Deus juntas na congregação, na igreja de Cristo, né? Essa atitude de não vir à igreja, não vir aos cultos, deixar de congregar, numa santa ceia, é uma atitude clara de afastamento, de estar longe de Deus. Pode ainda estar com Deus, né? Mas não querem acompanhar de longe. Querem estar vendo as coisas de longe, não querem compromisso. É um sinal de afastamento. E Jesus quer que você se comprometa, estar junto. Não é você quer o teu compromisso com Ele. Jesus não quer andar distante de você, ou você distante de Jesus. Ele quer que você se comprometa, esteja com Ele. Amém? Então, primeiro passo que eu falei, confiou nos méritos próprios, deixou de orar. Terceiro, agiu por conta própria, seguiu Jesus de longe ao quarto. E por quinto, ele assentou-se com os ímpios. Naquela noite que Jesus estava sendo ali, estava no templo, estava ali sendo questionado, e levavam Jesus para cá, levavam para lá. E aconteceu, no versículo 55 do capítulo 22, e quando acenderam o fogo no meio do pátio, e juntos se assentaram e quando se acendeu o fogo no meio do pátio, e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Quem eram esses outros? Alguns, os ímpios, se assentaram, fizeram fogo no pátio, e Pedro se assentou com eles. É lógico, quando nós não nos envolvemos nas atividades da igreja, seguindo a Jesus de perto, facilmente nos assentamos na roda dos escarnecedores. E o Salmo fala: bem-aventurados o homem que não se assenta no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer é estar na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Então Pedro já foi lá um passo, ele foi sentar no meio de um povo que ele não conhecia. Ele foi sentar falar com uma gente que já estava falando de Jesus, criticando Jesus. Ele foi ali e já se assentou na roda. Então ele caiu ali também. E nós, no nosso dia a dia, nós nos assentamos também na roda, na mesa dos escarnecedores. Quando? Quando gostamos de piadas imorais, de conversas de baixo nível. É sentar na roda dos escarnecedores. Compactuamos com os corruptos, apoiamos os ladrões. Nós estamos sentando na roda dos escarnecedores. Convivemos com ilegalidades, arranjamos desculpas para adultério e impurezas. Não, mas é isso aí, desculpa. Um sinal perigoso que alguém está caindo, é quando perde o interesse de andar com pessoas espirituais, perde o interesse de andar com os crentes, quer andar com as pessoas do mundo, né? E normalmente, né, quando rejeita os conselhos dos líderes, rejeita e aí fala que o líder está errado, e começa a arranjar uma desculpa, depreciar a liderança, os líderes da igreja, porque para justificar as suas... mas eu não vou naquela igreja lá, porque o líder é tal, é fulano de tal. Fala de toda a liderança, por quê? Para justificar o seu afastamento, porque ele já está envolvido na roda dos escarnecedores, já está em rebeldia, né? Lógico, nenhum dos líderes é perfeito, mas ele se sente autorizado a agir com essa rebeldia, porque para justificar as suas coisas. Então, esse fato de você
se assentar com os ímpios, ir para o mundo, e você vai, mas eu tomar um pouquinho desse aqui, não faz nada, não tem problema, e aí vai aumentando as coisas, daqui um pouco, mas não tem nada, ir para um baile de carnaval, gospel, não sei o que lá, e aí vai se afundando no mundo, e aí se afasta de Jesus. Esse é o quinto passo. E o sexto, né? Lá em Lucas 22, 58, fala assim, olha, pouco depois, vendo o outro, disse, também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava, homem, não sou. E o próximo passo é negar envolvimento com o Senhor. E ele negou, eu não sei o que está falando, eu não sei o que você está dizendo. E Mateus fala, ora, Pedro estava assentado fora do pátio, e aproximando uma criada, disse, também tu estavas com Jesus, o Galileu. Ele, porém, negou, dizendo de todos, dizendo, não sei do que dizes. Isso é em Mateus capítulo 26, 69 e 70. Ele negou, ele falou, não tô com Jesus, não, eu não conheço Jesus, não. Você está doida, criada? Por que você está falando isso? Não sei o que dizes, não sei o que está falando. Amém? Ele negou. Então, o sexto passo é negar Jesus. Quando que a gente nega Jesus? Negamos Jesus quando nós negamos o nosso envolvimento com a igreja. Eu vou naquela igreja lá porque é costume, meus pais vão, a minha família vai, eu vou também. Mas eu não tenho nada a ver com eles, eu vou lá porque eu vou, né? Não tem problema. Não estou envolvido com ele, não sou envolvido não. Eu vou nos cultos, mas não sou nem batizado, não sou batizado não. Eu vou, mas não sou batizado. Assim, e às vezes nós negamos Jesus também quando eu sou crente, mas nada me impede de dar um jeitinho nas coisas, fazer coisas erradas. Eu estou negando o Senhor dessa forma. Estou negando. Né? Eu nego quando eu faço coisas erradas, quando eu faço besteiras, coisas que não devem ser feitas, estou negando também. Pedro negou, ele negou Jesus. Esse é o sexto, negou envolvimento com Jesus, negou que pertencia ao grupo de 12 discípulos, ele negou que tinha andado com Jesus, ele negou que não queria saber de Jesus, ele nunca ouviu falar desse homem, não, você está doida, não, eu nego, eu não quero, né? Negou. Sexto passo da queda de Jesus. Sétimo passo e último, né? Negou conhecer a Deus e a sua identidade. Uma vez que nós negamos que nós estamos envolvidos, passamos a negar que conhecemos, que temos conhecimento dele. Mateus, no 26, do 71 ao 72, 71 a 72, fala assim, e saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que estavam ali, ele também estava com Jesus, o Nazareno. 72. E ele negou outra vez, com juramento, não conheço tal homem. Assim, o último estágio é quando nós negamos a nossa identidade. Nós negamos que minha família é crente, mas eu não sou. Só vou ao culto. Eles são crentes, eu não sou. É o que Pedro fez aqui. Eu não conheço tal homem. Eu não sei, não conheço, não sei disso a gente não. E aí, olha, eu acho que quando ele fez isso, pelo que eu entendo da palavra aqui, pelo que eu vejo da palavra, Jesus estava sendo levado para lá e para cá. Para lá e para cá, andavam com Jesus ali no templo. E aí, nesse momento que ele estava falando para a criada, o versículo 73 aqui de Mateus. Logo depois
dele ter falado que não conhece tal homem, logo depois, é o verso 7:3. Aproximando-lhe os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Ele começou a falar isso, e olha, e aí, Jesus estava andando, estavam levando Jesus, e quando aconteceu isso, Jesus estava passando, amarrado talvez, não sei como Jesus estava, aí o verso 61 e 62 de Lucas. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. Olha só, a hora que o galo cantou, Jesus estava passando e Jesus viu Pedro, fixou os olhos em Pedro. É o que fala a palavra. Imagina, Pedro passou por essa situação toda que eu descrevi. Aí Jesus passa amarrado, né, pelos guardas, e quando ele vê Pedro, ele fixa os olhos em Pedro. E Pedro estava acabando de dizer que não o conhecia. Imagina o que sentiu Pedro nessa hora. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje, 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então, olha só que... Então, Pedro saiu dali e chorou amargamente. Olha que coisa... Jesus fixou os olhos nele e ele chorou amargamente. Talvez você está escutando essa palavra, você tem passado por um processo de queda, né? Talvez você precise nessa noite se arrepender como Pedro fez. Jesus olhou para ele. Jesus está olhando para você essa noite. Está fixando os olhos, né, de um olhar amoroso, perdoador, para um discípulo que é você mesmo, como orou para Pedro. Arrependa-se de todo o teu coração. E esse arrependimento trouxe a cura de Jesus para Pedro, né? E às vezes Jesus está querendo curar você. Você está num processo de afastamento, de necessita ser olhado, e Jesus está olhando para você essa noite. E aí, depois de ter ressuscitado, depois de ter sido morto, ressuscitado, Jesus, né, ele ressuscita e aparece depois a Pedro, na praia, aparece a Pedro, e tem uma conversa com Pedro. Aí, comendo lá na praia com Pedro, Jesus, depois de tudo acontecido, depois de tudo, né, da morte, né, sepultamento, ressurreição no domingo, depois de alguns dias, Jesus ressuscitou no domingo, né, e começou a aparecer. E apareceu a Pedro. E foi lá, e João descreve essa passagem, quando Pedro fala com Jesus, fala com Pedro, né? João 21:15. Depois de terem comido, perguntou-lhe Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que a estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Das coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Pedro negou Jesus 3 vezes. Jesus perguntou a Pedro 3 vezes também se ele amava. E Jesus está te perguntando nessa noite, uma vez só: tu me amas, servo meu? Então apacenta as minhas ovelhas. Toma conta das minhas ovelhas, cuida da minha igreja, chama as pessoas para fazer parte da minha igreja. Venha para falar do meu amor para as pessoas, fale de mim para as pessoas. Jesus está chamando você nessa noite para discipular, para falar do amor dele, né?
hoje é um dia para que você tome uma posição. E se o Espírito Santo tem mostrado a você que você tem negado a Jesus de alguma forma, de algum jeito, desse que eu falei aqui, pelos motivos e razões que de Pedro também podemos ser curados por Jesus, pelo seu grande amor. Basta aceitarmos o perdão e fazer o que agrada a Jesus, cuidar das suas ovelhas. Amém? Jesus quer que você vá, fale do amor dele, fale da obra do Evangelho, da igreja, fale do amor de Cristo para as pessoas e traga vidas para Jesus. Decida hoje que você vai cuidar das ovelhas de Jesus, porque Ele vai confiar muitas delas nas suas mãos. Amém? Eu queria orar com você nesse momento e a respeito disso, orar com você para que, se o Espírito Santo tem tocado ao seu coração, tem tocado a sua vida, vai tocar ainda quando você estiver aí assistir essa live. Eu não sei qual o agir do Espírito, eu só sei que Deus está fazendo a sua obra na sua vida. Senhor Deus, eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor oferece muitas oportunidades de nós nos arrependermos, muitas oportunidades, ó Deus, de te servir e te adorar. Eu sei que tem pessoas nos assistindo, pessoas que assistirão essa live mais para frente, daqui umas horas, uns dias, eu não sei, Pai. Se algumas delas que assistirem, você que está assistindo nesse momento, há necessidade de você retomar a sua posição, se você percebeu, se o Senhor Jesus olhou para você hoje e falou: volta, fica comigo, ser mais forte, ser mais fiel, se você fez isso essa noite, fale, Jesus está pronto a te perdoar, a trazer você, a dar ovelhas para que você cuide. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, capacita esses irmãos, renova a vida desses queridos, renova a minha vida, renova, Senhor, Pai, a minha atividade, ó Deus, Pai, o meu cuidado com as ovelhas, Senhor, que o Senhor pode me dar para cuidar, para guardar, para ensinar, discipular, ó Deus, assim também para o meu irmão, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, Senhor, que esse exemplo da vida de Pedro, dessa passagem que é relatada aqui no Evangelho, Pai, de Lucas e Mateus, Pai, possa servir claramente de um grande exemplo para as nossas vidas nessa noite, possa mudar de fato a nossa posição em relação a compromisso com a igreja, compromisso com Jesus, compromisso com a vida cristã de fato, ó Deus, compromisso com o Evangelho puro, compromisso com a palavra de Deus, Senhor. Renova as nossas vidas nessa noite, é o que eu te clamo em nome, por amor de Jesus. Amém. Amém. Creio que Deus tem coisas para fazer na sua vida, na minha vida. Ele começou boa obra e Ele é fiel para completar. Ele não é um carrasco, Ele olha para você essa noite com um olhar amoroso, um olhar de pai, cuidador, que te ama muito e que é o melhor para você. Então, reflita nessas palavras. A palavra, Mateus fala, aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é igual ao homem insensato que constrói a sua casa sobre areia. Vem a chuva, vem as tempestades e aí derrubam aquela casa. Mas o que constrói sobre a rocha, e a rocha é Jesus, nada disso acontece. Então, que a sua casa, nessa noite, ouvindo a palavra, ela possa ser edificada sobre a rocha, e a rocha tem um nome, é Jesus Cristo, o Senhor. Amém? Deus abençoe vocês. Senhor, nos guarda no retorno da nossa casa, nos abençoa, nos protege, abençoa quem esteve aqui trabalhando na tua casa, abençoa os que estiveram aqui louvando e te bendizendo o teu nome, Pai. Guarda-nos no nosso retorno, Pai, eu te peço isso no nome, por amor de Jesus.
Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora do Senhor Jesus e a doce, incomparável comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós, agora e para sempre. Amém.